pessoal, olha só, vamos estar resolvendo um circuito RLC, certo? Eu tenho uma corrente alternada que eu vou colocar aqui, ó, 120 volts com 0 graus defasado, tá, pessoal? Não tem defasagem aqui, ó. 120, deixa eu colocar assim, ó. 120 com ângulo de 0 graus, tá, pessoal? A 60 Hz. Primeira coisa, pessoal, tem que achar minha reatância indutiva, pessoal. Tá? Eu tenho um resistor. Eu vou botar um capacitor aqui de 50 microfarad. Tá? A bobina é 160 mA e um resistor de 47 ohms. Então, qual é a fórmula da reatância indutiva? 2π vezes frequência vezes indutância. Tá? A minha bobina está em milihenry, eu tenho que passar para henry. Mili é a mesma coisa que 160 vezes 10 na menos 3. É a mesma coisa que dividir 160 por 1000. Bom, vamos fazer na calculadora então, ó. 160 dividido por 1000, 0,16 henry. 0,16 henry. Tá? E o capacitor é a mesma coisa, eu tenho que passar para farad, né? 50 microfarad é a mesma coisa que dividir 50 por 1 milhão. 50 dividido por 1, 1 milhão é 1 e 6 zeros. Tá, pessoal? Olha aí, deu um valor bem irrisório. Isso aqui em farad, tá? Passei minha bobina para henry, meu capacitor para farad, porque tudo tem que estar na unidade fundamental, porque eu tenho volts na unidade fundamental, ó, 120 volts. E daí, fazendo esse cálculo, para não poluir demais, vamos fazer tudo na calculadora, pessoal. 2 vezes 2 multiplicado por 3,14, tá? Multiplicado por 60, que é a minha frequência, multiplicado pela minha indutância em henry. Indutância, pessoal, é a capacidade de armazenamento da bobina, que a bobina armazena cargas por campo eletromagnético, multiplicado por 0,16. Eu vou ter uma reatância indutiva, que é a resistência da bobina à passagem de corrente elétrica, de 60,288 ohms. Tá? A reatância capacitiva agora. Reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes o π, vezes a minha frequência, vezes a capacitância. A capacitância, pessoal, é a capacidade do capacitor armazenar cargas por tensão. Então, 2 multiplicado por 3,14 multiplicado pela frequência, que é 60 Hz, multiplicado pela capacitância em farad, tá? 0,00005, que vai dar igual. Esse valor aqui eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, porque esse valor que eu encontrei vai ter que dividir o número 1. Reatância capacitiva é 1 sobre 0,01884. E daí vamos fazer essa divisão. 1 dividido por 0,01884. Ó, pessoal, vai dar em torno de 53 ohms. 53 ohms de resistência do capacitor à corrente elétrica, corrente alternada, tá? É a impedância, né? A reatância. Então vamos ver agora, achamos a reatância indutiva, a reatância capacitiva.
Agora vamos achar a impedância, pessoal. A impedância total, a corrente elétrica. Impedância é igual. Eu vou cair em teorema de Pitágoras, pessoal. Por quê? Ó, vou fazer aqui o gráfico só para vocês verem. Tá? A minha resistência, ela anda em fase, pessoal. É um elemento ativo aqui no circuito. A corrente elétrica e a tensão andam juntas, o que muda é a amplitude apenas. Então eu tenho 47 ohms de resistência, tá? E daí eu tenho meus elementos passivos, que é a bobina e o capacitor. Aí eu tenho que diminuir o módulo de um pelo outro. Então, 60.288 é a minha bobina, certo? Que sobe aqui no eixo, ó. 60,288. Não tem nenhuma métrica aqui, pessoal. É só para fins ilustrativos, tá? E daí o capacitor ele desce, ó, pessoal. A gente tem que entender que a bobina sobe no gráfico, a bobina é positiva, enquanto que o capacitor desce, o capacitor é negativo. Aí eu vou diminuir esse módulo daqui por esse módulo daqui. Então, 60.288 menos o capacitor, a resistência do capacitor. Aí eu vou obter 7,288 aqui, ó, diminuindo esse módulo desse, ó. A bobina, ela sempre sobe, ela é positiva, o capacitor é negativo, desce. E a diferença dos módulos, ó, esse meu circuito é indutivo, porque deu acima do eixo X, ó. O eixo X, pessoal, é o eixo dos reais, enquanto, deixa eu colocar aqui, ó, o eixo X é eixo do real, enquanto que o eixo Y é o eixo dos imaginários, certo? Então deu 7,288. Bem aqui a diferença dos dois módulos, então deu acima do eixo, o meu circuito é indutivo. O que acontece? Agora a impedância. O que é impedância, ó, pessoal? É a resistência ao quadrado dentro da raiz, tá? É a minha resistência, ó, dentro da raiz, mais a resultante, ó, da bobina menos o capacitor. Entenderam? A bobina menos o capacitor, ó. 7,288 ao quadrado. Pessoal, por que essa fórmula deu dentro da raiz? Da onde que se originou essa fórmula? Essa fórmula nada mais é do que isso, ó, pessoal. A impedância ali seria a hipotenusa, ó. A impedância, tá? Os 47 seria o cateto adjacente, ó. E o 7,288 o cateto oposto. Nada mais é que um triângulo retângulo, ou seja, eu caí no teorema de Pitágoras. E daí fazendo o cálculo, vamos colocar aqui, ó, 47 vezes 47 dá 2.209. 2.209 mais 7,288 vezes 7,288. 53. Eu vou deixar arredondado, pessoal, senão vai se tornar pouco didático, tá? E daí a minha impedância, eu somando esses valores, 2.209 mais 53, 2.262. E daí a raiz disso daqui, pessoal, eu vou indo por aproximação. Aí eu encontrei 46,4 vezes 46,4. Para aí, 2.200, deixa eu ver, 40, vamos, deu um valor maior, 47 vezes 47, 2.209, vamos subindo então,
48 vezes 48 passou. 47,5 vezes 47,5. 2.256, ó. 47,6 vezes 47,6. 2.000 passou de novo. 47,4 vezes 47,4. 2.246 deu muito baixo. 47,5 vezes 47,5. Ó, pessoal, eu fiz por aproximação. Aproximadamente uma impedância de 47,5 ohms, que é a resistência total desse circuito à passagem da corrente. E daí eu posso achar a corrente elétrica, né, pessoal? A partir desse pressuposto aqui, eu consigo achar a corrente elétrica. E isso daqui vai ser o que, pessoal, também? Isso daqui vai ser a minha amplitude, tá? 47,5, além de ser a minha impedância, a passagem da corrente elétrica, vai ser a minha amplitude, certo? Mas vamos continuando, pessoal. Eu vou achar o arco tangente agora, tá? O arco tangente de menos 1. O arco tangente de menos 1. O que é o arco tangente, pessoal? Eu vou pegar a minha parte imaginária, que é a parte imaginária, 47, que é o resistor. Aliás, pessoal, a parte imaginária é a diferença dos módulos da bobina e do capacitor, tá? A parte imaginária, então, é o 7,288. Eu vou pegar a minha parte imaginária para mim achar o arco tangente de menos 1. E vou dividir pela minha parte real. Dividido por 47,5, né, pessoal? Aliás, 47, né, que é o meu resistor. 47. Então, 7,288 dividido por 47. Eu vou ter 0,155. Aí eu vou ter que ir lá na minha calculadora, pessoal. Eu tenho que calcular o arco tangente de menos 1. Só que, pessoal, eu não posso deixar minha calculadora em radianos. Eu tenho que passar lá para grau, senão não vai dar o valor exato. Entenderam? Eu tenho que passar minha calculadora para graus, tá? Então, eu já calculei o arco tangente de menos 1, vai dar 8,81 graus. Eu vou colocar aqui, ó. Arco tangente de menos 1 vai dar igual a 8,81 graus, certo? 8,81 graus. E daí, como que fica a forma polar, pessoal? Ó, polar, o que é a polar? É a minha amplitude, que eu encontrei, 47,5. Além de ser a minha amplitude, é a minha impedância, a passagem da corrente elétrica, né? 47,5 defasado, ó o meu ângulo, em 8,81 graus. É a forma polar. E aonde eu utilizo a forma polar? Quando eu utilizo multiplicação e divisão, pessoal. Aí é interessante utilizar a forma polar. E daí o que acontece? Essa defasagem está aqui, ó, pessoal. De 8,81 graus, ó. O meu ângulo está defasado, ó. Por isso que esse circuito ele é indutivo, pessoal. Olha só. A bobina ele vem acima do eixo, ó. Se fosse abaixo do eixo, seria capacitivo esse meu circuito. E eu tenho que entender, pessoal, que eu tenho elementos passivos no circuito, que são os fasores, entenderam? A bobina, ela é 90 graus o quê?
90 graus acima do eixo, ó, pessoal. Porque a bobina, ela atrasa a corrente elétrica em 90 graus, tá? Enquanto que o capacitor adianta a corrente elétrica em 90 graus. Entenderam? Um anda na contramão do outro. Então, a corrente desce, a minha corrente vai ser negativa aqui, ó, no caso. Como ela atrasa a corrente e adianta a tensão, a bobina, e o capacitor, ele adianta a corrente e atrasa a tensão, até na fórmula, vocês vejam, um vai na contramão do outro, ó. Olha para a fórmula, pessoal. Olha que interessante. E daí o que acontece? Continuando, né? Nós achamos a impedância, achamos o arco tangente. Agora nós vamos procurar o quê? Vamos achar a corrente elétrica, pessoal. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é que a tensão dividido pela resistência. Só que o correto de falar, como eu estou lidando com uma corrente alternada, é impedância, pessoal. É a tensão dividido pela impedância. Qual é a minha tensão da minha fonte? 120. Tá? Dividido por quem? Pela minha impedância, 47,5. E daí, colocando na calculadora, né? 120, que é a tensão da fonte, dividido por a impedância, 47,5, eu vou obter uma corrente de 2,52 ampere, tá? É a corrente que sai daqui, é a mesma que chega aqui, pessoal, entenderam? Não existe de sair, está em série esse circuito. O que muda vai ser as quedas de tensão, certo? Então, a minha corrente na forma retangular, a corrente na forma retangular seria os menos 8,81, tá? Primeiro eu vou fazer o cálculo, antes de colocar na forma retangular, vamos fazer o cálculo normal, tá? Então, o que é a tensão? Vamos primeiro pegar a tensão no resistor. A corrente, pessoal, eu sei que aqui, ó, eu tenho 120, 0 graus defasado, olha só. Eu tenho 120 aqui, ó, com 0 graus defasado, tá? Só que a minha impedância aqui, ó, ela está no ângulo de 8,81. Eu vou colocar de outra cor só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, pessoal. Eu vou colocar o ângulo aqui, ó, 8,81 graus, enquanto que aqui no 120 é como se tivesse do lado aqui, ó, é 0 graus defasado. É a tensão, tá? E daí a minha corrente, ó. Só que a corrente, pessoal, vocês concordam comigo que como é uma divisão, eu vou diminuir os 8,81 do zero. Como eu falei para vocês, a corrente, a indutância, o circuito é indutivo porque sobe no gráfico, porém a corrente desce, pessoal. É isso que eu tenho que entender. No circuito capacitivo a corrente sobe, então vai ficar 2,52, só que num ângulo de menos 8,81, tá? Menos 8,81. Entendam isso, pessoal. Que, ó, é indutivo, ele é positivo, porém a corrente vem para baixo. Se ele fosse capacitivo, a corrente iria para cima. Então fica negativo aqui, ó. Certo, pessoal? E daí o que acontece? A partir daqui, eu vou achar a tensão, tá? A tensão no resistor. Qual é a tensão no resistor? Eu vou deixar aqui, ó, retangular, porque eu vou fazer... Não, eu vou fazer agora o retangular. Retangular o quê? A corrente retangular é a parte real, tá? Da corrente, mais a parte imaginária, né, pessoal? É a parte real mais a parte imaginária. Então,
A corrente retangular, eu vou colocar a corrente retangular, é como, pessoal, não é como se fosse. Eu vou ter que fazer o cosseno de menos 0,8,81. Cosseno de θ, né, pessoal? Desse valor aqui, ó, menos 8,81, tá? Multiplicado pela minha corrente, 2,52, tá? Pela amplitude da corrente aqui. Aqui, entendam que aqui é a amplitude da corrente e aqui é o ângulo, certo? A corrente desce assim, ó. Então, multiplicado por 2,52, que daí eu vou achar minha corrente na forma retangular. E daí, fazendo o cálculo, pessoal, ó, corrente retangular é igual, o cosseno de menos 8,81, e não esqueçam, tem que passar a calculadora de radianos para graus, senão vai dar um valor impreciso. Então, o cosseno de menos 8,81 vai dar 0,988, certo? E daí eu vou multiplicar pela minha corrente, 2,52. Vamos fazer na calculadora, né, pessoal? 0,988 multiplicado por 2,52 vai dar uma corrente retangular, pessoal. A corrente retangular vai ficar 2,48. 2,48. Deixa eu melhorar isso. Desculpa pela letra, pessoal. A minha letra não ajuda muito. 2,58 que ampere, tá? 2,58 ampere. Essa aqui é a parte real, pessoal, da corrente, ó. Essa parte aqui, a corrente retangular, como eu falei, corrente retangular, a parte real mais a imaginária nós estamos calculando. Essa parte que eu calculei aqui, ó, é a parte real. Por que é a parte real? A parte real é o eixo dos cosseno, pessoal, ó. Cosseno é com... Tem um professor que fala cosseno é com sono, né? Deitado, ó, pessoal. Cosseno é com sono. O seno é sem sono, né? É de pé, ó. O seno é sem sono, é de pé, ó. Eixo dos senos, eixo dos cossenos, tá? O cosseno é a parte real e o seno é a parte imaginária, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ó, a parte imaginária da corrente é o seno de θ, no caso... O seno de θ, agora eu vou ter que calcular o seno de menos 8,81. Tá? Menos 8,81. O seno de menos 8,81 multiplicado pela minha corrente, 2,52. Aí o seno, pessoal, o seno deu negativo, olha só, pessoal. Eu calculei aqui já na... Eu estou com uma calculadora online aberta aqui na tela do computador, pessoal. Deu 0,153, menos 0,153 multiplicado pela minha amplitude da corrente, tá? E daí vamos fazer na calculadora 0,153 multiplicado por 2,52. Eu vou ter uma amplitude, pessoal, de 0,385. Ó. A parte imaginária deu 0,385. E daí, pessoal, a minha corrente total, eu vou colocar aqui, ó, corrente total na forma retangular, eu vou pegar a parte real, que é 2,48. E no caso aqui é negativo, tá, pessoal? Menos a parte imaginária, o J representa a parte imaginária, menos 0,385 ampere. Então essa daqui, pessoal, é a forma retangular da minha corrente, tá?
Aqui é a minha forma polar, tá? Forma polar, forma retangular, forma polar, forma retangular. E daí, pessoal, vou pegar uma caneta de outra cor, eu sei que já está poluído, pessoal. Eu peço desculpa, porque ficou bastante poluído. Eu vou pegar e vamos calcular as quedas de tensão sobre o resistor. Vamos ver se eu faço aqui nesse cantinho aqui embaixo. Queda de tensão, ó. Tensão. O que é a tensão? É a minha resistência. A minha resistência, 47, tá? 47 multiplicado por quem? Só que eu tenho que entender, pessoal, que a resistência ela tá 0 graus defasada, porque ela é real, tá? Multiplicado pela amplitude da minha corrente, 2,52. Claro, pessoal, eu vou colocar aqui ó, na menos 8,81, que nós sabemos que no circuito indutivo a corrente desce, né, pessoal? Ela é negativa, nesse caso aqui, tá? Então, a queda de tensão sobre o resistor 47 multiplicado por 2,52 deu 118,44, a queda de tensão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 118,44. Por que eu falo negativa, pessoal? Não quer dizer que a corrente é negativa em si, porque a bobina, pessoal, o que ela faz? A bobina atrasa a corrente e adianta a tensão. Entendam isso, pessoal, tá? E daí eu achei 118,44 volts, né? Volts no resistor. Vamos ver na bobina. Ó, a tensão na bobina, o que é a resistência da bobina, a reatância indutiva, né? 60,288 multiplicado por quem? Pela amplitude da corrente, né? Por 2,52. Só que eu tenho que entender que a bobina, ó, eu vou colocar embaixo aqui, ela é 90 graus, pessoal. 90 graus, ó, ela sobe no eixo, ó. Eu vou ter que, como é uma multiplicação, eu vou ter que pegar a minha bobina e somar com esse ângulo aqui, ó, para poder dar a queda de tensão na bobina, vai dar um ângulo, ó. Então 90, deixa eu só fazer esse cálculo aqui, ó, pessoal. 90 menos os 8,81, que é a defasagem, né, pessoal? Esses 8,81, aliás, aqui, ó, do arco tangente, eu tenho que diminuir dos 90 graus, ó. Porque numa multiplicação, como eu falei para vocês, ó, numa multiplicação, o que tu faz? Tu multiplica as amplitudes e soma o valor dos ângulos, tá? Eu tenho 90 graus menos 8,81, como é negativa, né, a corrente, vai dar 81,19. Eu vou botar bem no cantinho aqui, pessoal, colocar, né, o ângulo já, ó, 81,19 graus, 81,19 graus, e daí aqui eu vou ter que multiplicar as tensões, né? 47 multiplicado pela corrente por 2,52, eu vou ter uma queda de tensão na bobina de 118,44, num ângulo de 81,19 graus, tá? E no capacitor, da mesma forma, só que é negativo, né, pessoal? Enquanto que a bobina é 90 graus positivo, o capacitor é 90 graus negativo. Então, a tensão, eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, a tensão, aqui é a tensão no indutor, tá? A tensão no capacitor, o que é? A minha resistência do capacitor, 53 ohms, defasada em menos 90 graus agora, né, pessoal? Abaixo do eixo, multiplicado por quem?
pela minha amplitude da corrente, 2,52, que está também defasada em menos 8,81. Tá? Vamos calcular a primeira queda de tensão. 53 multiplicado por 2,52, eu vou ter 133,56 volts de queda de tensão no capacitor, tá? E em relação ao ângulo, pessoal, eu devo 90 e devo 8,81, se eu devo 90 e devo 8,81, eu vou dever 98,81 que graus, pessoal? 98,81 menos 98,81 graus. Entenderam? Enquanto que a bobina... Desculpa, pessoal. Isso daqui não é o número 1, ó. Eu botei ângulo. Deixa eu botar ângulo aqui também, ó. Tá? Aqui a bobina é 81,19 graus, tá? Positivo. O capacitor é menos 98,81 graus negativo, certo? E daí nós vemos, ó, referente às quedas de tensão, nós vemos que existe a defasagem, por isso que são elementos, pessoal, passivos no circuito, entendeu? Por isso que nós nos utilizamos de números imaginários. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Porque esse conhecimento aqui é de suma importância, certo? Se você achou relevante esse vídeo, pessoal, sobre o circuito RLC em série, calculamos corrente, calculamos as quedas de tensão, sobre o resistor, sobre os elementos passivos, que é a bobina e o capacitor, né? O resistor, ele é considerado elemento ativo, né, pessoal? É só olhar para esse circuito que o resistor, ele é um elemento ativo. Entendemos o que é a forma polar, entendemos o que é a forma retangular da corrente elétrica, certo, pessoal? Pessoal, se lhe foi relevante, deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal, se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal.